Bom dia. Quarta do 2/9. Lucas 4:38-40. Boa leitura. Bom dia, meu irmão e minha irmã. Que alegria estarmos juntos nesta manhã de quarta-feira. Hoje é quarta-feira, dia 2 de setembro. Texto, nossa parceirinha já acabou de ler, Lucas capítulo 4, de 38 a 44. A cura da sogra de Pedro. Meu querido, Pedro era casado. Como é que pode um homem ter sogra, que é uma honra, ter sogra, se não tiver esposa? Ora, Pedro era casado. Será que só Pedro era casado? Entre os discípulos, você consegue imaginar 12 homens maiores de idade? Os judeus casavam cedo, as meninas com 14, 15, 16, os homens no máximo com 17, 18, 19. Imagina 12 homens, né, já maiores de idade, seguindo um outro homem judeu de 30 anos, e esses 12 homens com faixas etárias diversas, todos eles solteiros. Nessa época aqui, há 2000 anos atrás, não existia nem o movimento MGTOW, não dava para eles serem MGTOW nessa época. Ora, Pedro, você tem o testemunho na Escritura que ele era casado. Os outros também eram casados? Eu acredito que sim. Na Bíblia não está escrito. Nós podemos só concluir que sim. Mas esse também não é nosso tema hoje. Então daqui a pouco a gente vai transversar aqui para outros assuntos e não é o caso. Sabemos que Pedro tem a honra de ter uma sogra e olha, a sogra de Simão Pedro, achava-se enferma, com febre muito alta, e rogaram-lhe por ela. Você imagina, a esposa de Pedro dá a ele talvez a notícia, ou chega ao ouvido de Pedro a notícia de que a sua sogra ela se encontrava enferma. Reverendo Miguel tem um carinho tão grande pela Dona Vera, né? Dona Vera Ribeiro, esposa do Reverendo Zaqueu Ribeiro, de saudosíssima memória, pastor plantador da nossa Igreja Presbiteriana da Tijuca. Eu acho interessante que o Reverendo Miguel sempre se refere à Dona Vera como minha mãezinha, né? Minha mãe, um carinho. Então você imagina o carinho, né, de Pedro pela sua sogra. Ele sabe que esta senhora se encontra enferma. A palavra do Senhor diz que rogaram-lhe por ela, rogaram a Jesus por ela. Aí Pedro leva Jesus até a casinha da sogra dele. Olha que coisa linda. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. Imagina aquela senhora judia, né, com muita febre, calafrios, talvez já balbuciando algumas coisas, e de repente aquela febre passa, ela abre o olho, estão ali os discípulos, está quem na frente dela? Deus encarnado. Eu acredito que com aquele sorriso de alguém que na mente idealizou aquela filha dele, acompanhou todos os passos, toda a trajetória. Ele não apenas sabe tudo o que ela fez antes, sabe tudo o que ela fará depois daquele dia e já está com ela na eternidade. Tudo para Jesus é ao mesmo tempo. E ele, como se tivesse o privilégio de compartilhar daquele momento dentro do nosso tempo humano, nosso tempo cronos. Ele cura aquela senhora abre os olhos e encontra-se com seu Criador em forma humana, suando, rindo, com fome, como sempre. Inclinando-se ele para ela, repreendeu a febre e esta a deixou. E olha que gesto bonito essa senhorinha sogra de Pedro faz. E logo se levantou, passando a servi-los. Queridos, na nossa vida, nós precisamos ser pessoas que estejam sempre prontas a servir. Precisamos ter esse tipo de caráter. Outras pessoas, se fossem curadas, como são curadas por Deus,
Imediatamente elas não se levantam ainda, elas querem curtir o status de um ex-doente. Por mais que já estejam médias sóbrias, elas dizem, não, ainda vou demorar pelo menos uns 6 meses. Quero curtir esse status de ser doente. É gente que faz da doença a sua identidade. A sogra de Pedro não. Tão logo ficou boa, se levantou. E ela se levanta para quê? Para falar professoralmente, para dizer que teve visões, para dizer o que sentiu. Não. Ela se levanta e ela retribui esse carinho. Imagina, 13 homens, 12 discípulos e Jesus, 13 homens ali na expectativa de... 12 homens na expectativa de vê-la curada e um homem que se inclina para ela e a cura, e ela acorda, abre os olhos, vê aqueles 13 homens e ela se sente tão bem que ela diz, o mínimo que eu posso fazer é, talvez no nosso tempo, servir um cafezinho, uma água, é o mínimo para gente que me trouxe tanto amor e tanto carinho. Mas é uma pergunta aqui. Talvez pessoas já tenham lhe feito bem e você, com toda a gratidão no coração, espera retribuir essas pessoas. E você está esperando passar a pandemia para marcar um almoço, marcar um jantar, está esperando viajar para encontrar-se com essas pessoas e agradecer. Enquanto isso não acontece, você já pensou em dar um telefonema para ela? Já pensou em ligar e dizer, olha, eu até hoje sou muito grato pelo que você me fez, eu queria orar com você. Gente, eu recebo presentes eventualmente, mas confesso a vocês, conquanto receber presente seja uma linguagem de amor muito tocante, e eu sou muito grato a quem me entrega presentes, eu acho um gesto, a pessoa lembrou de você e tal, se dedicou. Até no meu gabinete pastoral lá em cima, eu deixo aquilo que eu ganho, que pode ser exposto, eu procuro deixar exposto e uso para que a pessoa sempre veja o quanto que aquilo foi importante para mim, que está ali. Mas eu digo a vocês, como pastor, o que mais assim me abençoa é quando alguém me liga ou vem aqui na igreja e diz assim, pastor, eu li um texto e lembrei do senhor, eu queria ler esse texto para o senhor. Olha, eu cancelo tudo. Só de lembrar eu já fico emocionado. Porque receber a palavra de Deus é algo muito profundo. Muito profundo. Não tem maior presente que esse. Não tem nada que pague isso. Uma pessoa te ligar para ler um texto, para orar por você, com você, não tem nada que pague isso não. Isso é fantástico. Eu me lembro em Paulo Afonso que os momentos onde mais a palavra do Senhor me era ministrada era quando as crianças, elas vinham e no final da escola dominical, cada classe dava o seu relatório de como foi a aula e elas falavam o versículo que elas leram. Eu tinha acabado de dar a aula da classe dos adultos, ficava sentado ouvindo o relatório das aulas, mas o relatório das crianças era aquele que eu olhava para elas e fechava os olhos, porque aquele versículo era a mensagem para mim no domingo de manhã. Isso é muito importante. Valorize as pessoas que leem a Bíblia com você. E se você não tem pessoas assim, seja você esta pessoa na vida de alguém. Leia a Bíblia com seu marido, com a sua esposa, com seus filhos principalmente. E quando lembrar, já que nós estamos falando para todo o Brasil e mundo, dá uma ligada para o seu pastor e lê um texto da Bíblia com ele. Se ele for um homem reverente à palavra de Deus, ele vai parar tudo na hora. Ele vai ouvir com todo amor, com todo carinho, e ele lhe será eternamente grato. Acredite que isso vai acontecer. Eu sou pastor e sei. Abençoe seu pastor, tá bom? De onde você estiver, de qualquer canto do Brasil, dá uma ligada para ele. E ainda, não apenas ligue para o seu pastor atual, ligue para os anteriores também. Foram homens ou mulheres, que abençoaram muito a sua vida.
que em momentos difíceis da sua vida, Deus usou esses homens e mulheres para lhe trazer uma palavra certa. Eles não merecem ficar recanteados na história, não. Não seja assim. Seja grato, como a sogra, a mãezinha de Pedro, foi para ele. Vamos orar? Graças te rendemos, Senhor, pela bênção desse dia. Obrigado por esta quarta-feira. Continua a abençoar teus filhos e filhas e dá-nos sempre da tua palavra que é maior que a nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, até amanhã, dia 3 de setembro, ou até outro dia, se o Senhor nos permitir. Paz.